Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC News, trazendo as principais notícias, os principais destaques e também repercussões desses assuntos que fazem movimentos no mercado financeiro e também hora de ouvir a análise, a opinião de grandes nomes do mercado, hora de conversar com Écio Costa, economista, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Écio, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação, prazer falar contigo. Bom dia, Felipe. Bom dia ao pessoal que acompanha a BMC News. É um prazer estar falando novamente com vocês também. Écio, o Brasil, a gente tem visto aí algumas movimentações relativas ao cenário de imposição tarifária por parte dos Estados Unidos. O país agora está com uma possibilidade de pedir isenção para café, para suco de laranja e até mesmo solicitar uma redução, né, para os 30% que acabaram sendo impostos para outros países, não os 50% que Donald Trump impôs ou efetivamente sinalizou imposição aqui para o país. Queria entender um pouco da sua avaliação, né, sobre essa postura de negociação do Brasil, sobre essas possibilidades que estão sendo negociadas, estão sendo colocadas, essas conversas, né, entre os setores produtivos do país, para não ser efetivamente ou taxado ou não sofrer grande problema, né, com toda essa movimentação vinda dos Estados Unidos. Então, é importante dizer que os Estados Unidos compram 12% do PIB deles do resto do mundo, ou seja, eles importam 12% do PIB. E o PIB deles é em torno de 30 trilhões de dólares. Né? Dá uma importação aí de uns 3,6 trilhões de dólares. Eles importam em torno de uma França por ano, né, em termos de valores. E aí, desses 3,6 trilhões de dólares, o Brasil vende para os Estados Unidos 41 bilhões de dólares, o que dá em torno de 1,1% das importações americanas. Então, com isso em mente, né, a gente precisa levar aí esse dado em consideração para entender que o Brasil não tem um grande poder de retaliação que vai trazer um impacto significativo na economia americana. É o contrário. Se a gente observar, o Brasil tem aí em torno de 12%, né, tanto das exportações como importações, em relação aos Estados Unidos, do seu total de exportações ou importações. Então, para nós, é um impacto muito mais elevado, uma tarifa como essa, do que uma retaliação para os Estados Unidos, impactando a economia deles. Então, é um momento importante para a gente sentar na mesa, procurar o diálogo, procurar retroceder em alguns pontos que possam ser mais sensitivos para determinados setores, como você mencionou, de suco de laranja, de café. Saiu, inclusive, hoje uma matéria importante do Valor Econômico, mostrando que as exportações de frutas aqui do Vale do São Francisco, principalmente manga, vão ter um impacto na queda de fornecimento para os Estados Unidos, e aí essas frutas vão ter que ser redirecionadas para o mercado europeu, que é o principal mercado consumidor, né, de mangas, principalmente aqui do Vale do São Francisco. Mas quando você tira a oferta de um local e despeja em outro mercado, o preço termina caindo drasticamente como consequência. O mercado fica todo desregulado. Então, o ideal é que você realmente puxe para uma negociação onde se possam fazer aberturas em ambos os lados para facilitação ao comércio e também para melhorar, né, o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. Ô Écio, e aí uma dúvida que fica, né, ou pelo menos nesse entendimento, se existe espaço técnico ou até mesmo político lá no governo Trump para conceder exceções ao Brasil ou até mesmo promover esse tipo de negociação, especialmente depois dos argumentos políticos utilizados por Trump aí para impor as tarifas, né? Aparentemente, o que Trump sinalizou
como condição ali sine qua non, não vai se materializar, até mesmo por conta da carta que a gente viu do Luiz Roberto Barroso, sinalizando independência e até mesmo soberania da justiça brasileira. Na sua percepção, esse assunto, né, vai delinear os debates e as conversas, né, sobre imposição de tarifas, ou efetivamente de um ponto técnico, de um ponto comercial, a gente pode obter algum tipo de sucesso? Pois é, Felipe, você colocou bem, esse representa um entrave, né, porque você está colocando um fator político num tratamento tarifário, onde os demais países que sofreram imposições de tarifas, se tratou muito mais em termos de os Estados Unidos terem um déficit comercial em relação a esses países. Até a carta traz um equívoco, informando que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil, quando na realidade é o contrário, o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos, e a que eu me lembre, pelo menos, apenas questões relacionadas ao tráfico de drogas e entorpecentes é que foi levado em consideração em cartas que foram enviadas ao México, ao Canadá e também à China. E isso não foi impeditivo, né, para que sentassem à mesa e negociassem formas de melhorar o combate a esse tráfico, que na realidade é algo preocupante, né, e algo multinacional, né, que atrapalha o problema com as fronteiras de diversos países. Tem a questão da imigração também no México, mas aqui no Brasil se recorreu a uma questão mais política realmente, em termos, né, do julgamento de Bolsonaro, né, e isso traz aí preocupações, porque você realmente tem uma soberania, né, dos poderes e dos países, mas um diálogo deve ser, sim, desenvolvido, tentando tratar mais de questões comerciais e tentando apaziguar esses pontos relacionados mais à política, né? Há também uma preocupação com relação à postura, né, daqui do governo e do judiciário com empresas americanas. E aí você começa a ter uma problemática também da soberania, novamente, de empresas americanas que atuam aqui no mercado brasileiro, né, e que aí o governo americano tem interesse em defender o posicionamento delas, principalmente essas big techs, empresas também de redes sociais. Esse é um outro ponto que deve ser levado à mesa para discussão. Além disso, vem também o posicionamento, né, político do governo atual, né? Na semana passada, a gente teve reunião do BRICS e o presidente Lula fez diversos posicionamentos, né, contrários à moeda americana, como uma moeda preferencial para o comércio internacional, posicionamentos em relação à postura do presidente Trump. Isso precisa também ser trabalhado. É necessário que haja uma aproximação do governo brasileiro com o governo americano, mesmo sendo de linhas políticas antagônicas. Você não pode tomar um posicionamento que sempre o Brasil não tomou no passado. O Brasil sempre dialogou com nações do Ocidente, do Oriente, sempre teve uma diplomacia muito positiva nesse sentido. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o Brasil soube lidar isso muito bem e foi um período de um crescimento bastante positivo aqui na nossa economia. E é preciso que nessa Guerra Fria 2.0, que o Brasil novamente volte, né, a tomar uma posição um pouco mais neutra, para ter diálogos e também benefícios nessa condução da diplomacia com os países membros do BRICS, né, países também de forças mais orientais e os países, né, de forças mais ocidentais. Isso deve ser levado em consideração também o fato de que
A China, por exemplo, vem em ampla negociação com os Estados Unidos e esse final de semana foi anunciado mais um avanço, né, de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. A Índia, que também é um país membro do BRICS, já tem negociação avançada com os Estados Unidos. E essas são as duas maiores economias do bloco, né, deixando Rússia, que sofre sanções econômicas por ter invadido a Ucrânia, e o Brasil ficaria de forma isolada, levantando uma bandeira anti-Ocidente, né, que não traz benefícios, né, indo, inclusive, contrariamente à postura que já adotou no passado, que sempre adotou no passado, de um diálogo com todas as nações, né, através de diplomacia, para que o Brasil pudesse ter acesso a esses mercados, ter um bom relacionamento com essas nações. Então, essa postura precisa ser redesenhada, né, é preciso que haja uma negociação forte e não a retaliação. A retaliação não vai trazer ganhadores. Os Estados Unidos saem perdendo com isso também, mas, como eu disse, pelos números que eu apresentei, o Brasil termina sendo o maior perdedor, né, dessa relação. No governo, né, até mesmo na internet, tem falado bastante que se os Estados Unidos efetivamente levarem a cabo esse cenário tarifário, o Brasil vai vender para outros mercados, vai abrir mercados, vai ampliar mercados. Tem até uma frase interessante, né, que diz que para todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Na sua visão, né, quão fácil é fazer esse movimento de ampliação ou abertura de novos mercados para os produtos taxados, para a gente tentar até mesmo equilibrar a perda para itens e setores tão importantes e necessários para a nossa economia? Veja, eu ensino economia internacional aqui na UFPE há mais de 20 anos, certo? E conheço bem como que as teorias de comércio internacional são formuladas, apresentadas, os acordos comerciais também são negociados, e os avanços, como que eles ocorrem de maneira geralmente muito lenta. Se você for olhar, por exemplo, no multilateralismo, a rodada de Doha, que foi a última rodada da Organização Mundial do Comércio, ela está parada há 20 anos, e a gente não vê essa rodada sendo concluída, que iria possibilitar uma maior abertura comercial, né, para o Brasil e para nações emergentes. O acordo Mercosul-União Europeia, né, também estamos há muitos anos, décadas, aguardando um desfecho, o que poderia possibilitar uma ampliação de mercado para produtos brasileiros. E ainda, além desses problemas de questões políticas, né, de acordos comerciais, você tem também, muitas vezes, acordos sanitários, você tem normas e padrões a serem atendidos, então você não consegue, de uma hora para outra, redirecionar todo um comércio internacional que existe com a nação que hoje é a maior potência econômica mundial, ainda né, a China vem ameaçando e deve passar aí em mais algumas décadas, mas pegar toda a relação comercial e direcionar para outros países, isso não se resolve da noite para o dia, né? Os custos irrecuperáveis de uma situação como essa são muito elevados e muitas empresas podem quebrar ou sair do país para poder sustentar, né, uma negociação comercial melhor, né, melhor apresentada do que aquela dentro aqui do Brasil. O Brasil já tem muitos custos com a burocracia, com a tributação, com todo esse excesso de regulação, e aí se você impõe ainda mais tarifas de importação muito elevadas, uma política de reciprocidade que nos afasta de um mercado grande como o mercado americano, pode haver sim empresas brasileiras que se desloquem ou dentro do Mercosul para o Paraguai, para o Uruguai, ou até mesmo para nações mais próximas lá dos Estados Unidos, como o México.
ou Canadá, né, que tenham acesso melhor do que o acesso brasileiro para o mercado americano. Essa é uma problemática. O agronegócio termina não tendo essa flexibilidade, né, porque depende muito das condições de solo e climáticas aqui do país, e que nos torna um grande player mundial em diversos setores do agro, mas a indústria, ela sim, termina tendo um incentivo muito forte para, dentro dos seus processos soltos, redirecionar manufaturas, indústrias que estão localizadas aqui no Brasil para países que teriam uma taxa mais acessível para o mercado americano. Agora, claro, temos aí um prazo, né, até 1º de agosto, para que isso seja implantado, efetivado, e existe todo um processo de negociação que precisa ser desenvolvido nesse período para evitar que a tarifa seja efetivamente implantada. Mas já há muitas negociações que estão em stand-by, estão justamente aguardando um processo decisório para serem concretizadas ou serem desfeitas. E isso representa um custo adicional para as empresas brasileiras. Écio Costa, eu quero ter um desafio bom para mim e um bom para você também. O meu é fazer uma pergunta rápida e o seu é responder em 2 minutos. Por que é um desafio? Porque é um assunto bastante importante, que é a divulgação do IBCBR e também do Boletim Focus. Então, para fechar o nosso papo aí em 2 minutinhos, queria saber sua expectativa, né? Como você viu essa desaceleração em relação ao IBCBR e também o Focus novamente trazendo uma projeção de queda aí na inflação, ainda que seja uma queda bem pequena, né? Qual que é a sua expectativa aí para os próximos e como você viu esses últimos índices, esses últimos números? O Boletim Focus realmente não trouxe muita novidade, apenas uma pequena redução aí marginal do IPCA. Acredito que da semana que vem deve trazer alguma surpresa por conta justamente desse segundo ponto que você mencionou. O IBCBR mostrando uma queda de 0,74 ponto percentual num único mês, né, traz uma preocupação mostrando que há realmente uma forte desaceleração da economia brasileira. Os destaques, agora é bom que o IBCBR você tem a abertura, né, por setores, antes não tinha, então o agro teve uma queda significativa, mas também a indústria apresentou queda também importante, e o setor de serviços cresceu marginalmente apenas 0,1 ponto percentual, mostrando também desaceleração. Isso traz aí uma preocupação, mostrando que a economia está desacelerando e muito fruto da política monetária bastante restritiva, que a gente já até comentou aqui várias vezes, que é a ferramenta que o Banco Central disponibiliza, né, dispõe para poder combater a questão do IPCA. E isso deve trazer repercussões na expectativa de crescimento da economia brasileira para o final do ano e já mostra que realmente a economia, pelo lado da oferta, vem desacelerando, né? Agora, pelo lado da demanda, como os estímulos fiscais continuam ainda elevados, isso ainda traz uma pressão, né, sobre os preços, como o IPCA mostrou, né, na semana passada, trouxe aí uma elevação acima do esperado, e o próprio Banco Central já admitiu que a inflação só vai convergir para a meta no ano que vem, né, no 1º trimestre do ano que vem, com a carta que apresentou o Ministério da Fazenda. Então, assim, o meu destaque realmente é para uma economia que está desacelerando, como o IBCBR bem apresentou. Perfeito. Desafio cumprido, Écio. Muito obrigado pela sua participação e por esses insights aí do que a gente acompanhar na próxima semana. Écio Costa, economista e professor da Universidade Federal de Pernambuco, sempre um prazer falar com ele.